Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, uma alegria enorme. Já conheço essa casa de algum tempo, uma grande influência essa casa exerce na minha vida como pessoa, no meu ministério. Aprendi muito já aqui, pouco tempo que eu passei por aqui, já aprendi muitas coisas. Tive aqui esse ano, esses dias, aqui no Ela, né, na escola, e o Eli, o Cristiano, tem sido de grande influência aí na minha vida. Obrigado mesmo por vocês se deixar usar, se deixar ser esse vaso na mão do Senhor aí, né? Glória a Deus. Para nós aqui do Remir, fazer parte desse projeto também é uma grande honra. Está caminhando aí com o Djalma já há alguns anos, né? Paulo Canuto, e impressionante como Deus tem unido a gente e temos sido muito abençoados através dessa iniciativa e desse projeto do Remir, né? Então eu e a Rosângela já estamos no ministério há algum tempinho, fizemos 20 anos, literalmente 20 anos de ministério, né, liderando a igreja nessa jornada. Está comigo aqui também o Maico e a Michele, casal de pastores aí, fiquem em pé, fiquem aí, casal de pastores que nos ajudam muito na obra, né, uns guerreirão aí, obrigado por estar junto com a gente aí, apoiando e lutando as batalhas conosco aí. Querido, é um privilégio fazer parte, como o pastor Marcos pregou aqui, desse chamado. O chamado é algo que te toma, que te consome. Ministério, já há muito tempo eu entendi que ministério não é profissão. Já entendi há muito tempo que ministério não é um trabalho, mas é uma vocação, é algo que nasce junto com você, que essa história do ventre fui chamado, isso é real, né? Deus te chama, Deus te separa, e Deus te convoca, te coloca numas frentes aí que você fala, tem certeza, Deus quer comigo mesmo, e Ele te capacita, Ele te salva, né? Ele salva a gente de cada uma, e Ele te inspira. Então o ministério é algo tremendo, né? E esses anos todos de ministério, caminhando na frente de igreja, formando pessoas, discipulando pessoas, avivando ambientes, isso não tem preço, não tem preço. E espero terminar meus últimos dias, quando estiver aí com meus 120 anos, aleluia, né? Também estar fazendo a obra do Senhor, me compromissado com Ele mesmo. Querido, eu quero conversar com vocês sobre essa questão do chamado mesmo, da vocação ministerial e das implicações que o ministério ele traz para a tua vida. Queria deixar bem claro aqui, gostaria que nós estivéssemos construindo um pensamento, mas eu quero que você me entenda e que a gente não se confunda na caminhada desse pensamento, na jornada da construção de um pensamento, que eu também não quero estar aqui fazendo uma apologia ao sofrimento e nem levantando novamente a teologia da miserabilidade, não é isso, mas trazer um conceito real e verdadeiro. Quero também contar um pouquinho do que eu tenho vivido e do que eu tenho aprendido nessa jornada do ministério. E não aprendi comigo, não sou eu nas minhas lições, mas o que eu tenho visto do apostólico, do fundamento apostólico. E quais são os modelos que nós temos que seguir, quais são as verdadeiras experiências que tem que nos inspirar. Porque vivemos a geração do sucesso. E a filosofia do sucesso tem sido o grande agente de desilusão ministerial. Em tudo somos inspirados a ter sucesso. Temos que ter sucesso na família, sucesso profissional, sucesso financeiro. Quem aqui não acreditou que quando fizesse 40 anos teria o seu primeiro milhão, agora diminuiu o tempo, né? Agora é com 30 anos, e a gente vê os jovens acadêmicos, a gente vê a turma começando sua jornada profissional com aquilo em mente: eu vou ter meu primeiro milhão, vou construir minha primeira, né? Vou ser um milionário, um bilionário, e você vê que sempre o degrau é um pouco mais alto. Antes ser rico era suficiente, agora depois passou que não, rico não é nada, tem que ser milionário, e agora descobri que milionário também não é nada, você tem que ser bilionário. O sangue de Jesus tem poder, né? Cada vez é mais difícil, cada vez fica mais complicado.
E é interessante que essa filosofia do sucesso, ela entrou no ministério também. E você vem para o ministério e você tem aquela pressão: quantos membros tem a tua igreja? Quantas vezes você já multiplicou tua célula? Não é verdade? Quem já não passou? Quem já não sentiu essa pressão? Quem já não, né, não sentiu esse desafio que atire a primeira pedra? Mas é a filosofia que tem entrado, nos contaminado e tem tirado as verdadeiras motivações que o ministério exige de nós. O apóstolo Paulo, para mim, é um modelo. E eu comecei a pensar sobre isso e, mais ou menos um ano atrás, rolou uma pesquisa, soltaram uma pesquisa e viralizou nas redes sociais, sobre as profissões mais estressantes. E no ranking das profissões mais estressantes, estava lá em 4º lugar o pastor. O pastor, no ranking do ambiente mais estressante para se viver hoje, estava em 4º lugar. Eu me lembro que surgiu algumas discussões em reuniões de pastores, em rodinhas, e poxa, olha aí, né? E alguns trazendo isso como glória e muleta para se sustentar diante das suas frustrações. Aquilo para mim entrou com outro sentido, entrou nos meus ouvidos aquela informação, caiu no meu coração, e ela me trouxe uma pergunta: por que em 4º lugar? Porque daí eu comecei a pensar, fui para a Bíblia, e comecei a analisar a minha vida em relação à Bíblia, e eu me deparo com Jesus, o meu mestre, meu modelo, e eu fiquei olhando quão estressante foi o ministério de Jesus. O estresse do ministério de Jesus chegou a um ponto culminante, que o ministério matou ele. Ele morreu. E de toda a sua jornada ministerial, que chegou no ponto culminante, que foi dar o sangue literalmente. Não sei se você já deu sangue pelo teu ministério, mas o nosso mestre deu sangue pelo ministério. O chamado, a vocação. E eu fiquei olhando do começo ao fim, e o que eu me deparei principalmente no Evangelho de Lucas, Jesus, ele dá o seu primeiro passo ministerial. Ele inaugura o seu ministério. Interessante que João coloca Jesus inaugurando o seu ministério, fazendo um milagre nas bodas de Caná. Mas Lucas coloca o início do ministério de Jesus entrando na sinagoga, numa reunião. Ele pega o rolo de Isaías 61, lê o capítulo de Isaías 61, você conhece a história. E quando ele termina de ler, ele diz: hoje se cumpre essa palavra. Pregou o seu sermão, deu início, startou o seu ministério, senta. Primeiro dia, o dia talvez mais motivacional. Talvez os pais estavam lá, os amigos estavam lá, ele vai pregar o seu primeiro sermão. Vamos lá, galera, vamos apoiar Jesus. E quando ele termina o seu sermão, ele senta, a Bíblia diz que já queriam matá-lo. Eu falei: Jesus amado, no primeiro dia já. Querido, no primeiro dia do ministério de Jesus, já queriam a cabeça dele. Tem alguém aí ou não? Estou pregando para alguém? Quero você junto comigo aqui. Vamos lá, não vou me demorar muito não. Os apóstolos, eles não foram muito diferentes. Enquanto Jesus no primeiro dia já queriam matá-lo, os apóstolos demorou um pouquinho mais. Talvez 20 anos depois já começaram a matar os apóstolos. Mas querido, o estresse sempre fez parte, a pressão sempre fez parte do chamado de plantação do reino de Deus. E a gente precisa se converter a isso. Porque eu tenho visto uma filosofia também invadindo nossos meios cristãos. E a gente está meio que evitando dores, a gente está meio que evitando sacrifícios. E isso tem tornado uma igreja fraca, uma liderança frouxa, um povo que não aguenta a pegada.
Eu me lembro que a gente formou uma equipe, numa época de um ministério, que a gente plantou uma igreja, e era uma galerinha mais jovem, assim, e lá na galera eles tinham um lema, e o lema era o seguinte: se não aguenta, por que veio? A pressão vinha, o cara começava a chorar, o cara começava a murmurar, começava os mimimi, um já levantava: ei, se não aguenta, por que veio? Eu imagino que uma dos ensinamentos de Jesus era mais ou menos isso, uma versão mais atualizada, mais, né, contextualizada. Jesus talvez falava para os apóstolos: se não aguenta, por que veio? Se você não aguenta pegar a tua cruz, pula fora, meu irmão. Então o ministério, ele tem um peso. O chamado, ele vem consigo, na bagagem do teu chamado, ele vem consigo uma questão do sacrifício, da renúncia, da pressão, da rejeição, da opressão, da batalha espiritual. E a gente precisa se converter a isso, querido, que faz parte, é assim mesmo. Não é porque você ora pouco, não. Entendeu? Não é porque a tua igreja, o povo é duro de coração, não. Faz parte. E é assim mesmo. E a gente precisa entender e buscar as inspirações nos lugares certos. Porque talvez a gente está buscando as inspirações nos lugares errados. A gente está pegando os modelos errados. Amém? Eu quero que você abra comigo um texto. Tem que embasar na Bíblia aqui, né? Tem que ler Bíblia, né? Filipenses capítulo 4. Tem um versículo muito famoso. Eu queria pensar um pouquinho, basear e dar uma passeada em cima desse texto que o apóstolo Paulo afirma. Porque eu conversando uma vez, discutindo com alguns líderes, falando: olha gente, nós temos como modelo Jesus, e olha só o que ele passou, olha o que ele padeceu, e isso é a nossa inspiração, é nesse caminho que a gente tem que andar. E alguns falam: mas Jesus era Jesus, Jesus era o mestre, Jesus era Deus. E aquilo ali na hora me veio assim, caiu aquela informação rápida, né, de 100 megas, né? E eu falei: tá bom, então não se espelhe em Jesus. Tá bom, você acha que Jesus é alto demais para você? Então vamos pegar um ser mais comum. Vamos pegar o apóstolo Paulo, porque ele diz assim: sejam meus imitadores, porque eu consegui imitar Jesus. Então nós temos referenciais, nós temos modelos que a gente pode observar e segui-los. O apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 4, a partir do versículo 10, Filipenses é a carta que você mais vai encontrar o apóstolo Paulo falando de alegria. É quase que a teologia da alegria você encontra no livro de Filipenses. E esse homem, quando você começa a olhar onde ele fala de tamanha alegria, você também vê que ele estava vivendo um momento que poderia ter gerado grandes tristezas. Porque ele estava preso. E ele estava perseguido. Estava sendo perseguido. E nesse contexto de bastante perseguição, de bastante pressão, ele fala de alegria. E aqui acho que é onde ele resume a sua carta, e dá para a gente aprender muitas coisinhas aqui. Ele diz assim: alegrei-me, sou alegre sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi, sabe esse negócio de na caminhada você desenvolver? Eu aprendi, o apóstolo Paulo aprendeu algo. E querido, e uma das coisas que vale a pena o ministério, é que na jornada você aprende. Você aprende, certo? Você aprende muitas coisas, você aprende a ter um coração humilde, você aprende a ter um coração manso, você aprende a amar incondicionalmente, e você aprende a depender de Deus. Olha que tremendo. E ele diz: eu aprendi muita coisa nessa jornada, eu entendi muitas coisas no ministério, e uma das coisas que eu aprendi é viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a ter e aprendi a não ter. E agora veja o versículo 12, ele diz assim: tanto sei estar humilhado, como eu também sei ser honrado. Eu também, de tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência.
Então nessa caminhada ministerial eu passei por tudo, gente. Ele está falando, e eu aprendi tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E sabe o que eu aprendi com todas as experiências? Sabe qual é a lição que eu tiro, diz o apóstolo? Sabe o que eu, na minha jornada, e o que me dá alegria, o que me dá inspiração, e que me faz continuar, é que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uau! Aleluia! Olha que lição, olha que tremendo. Eu posso todas as coisas. Querido, eu acho que esse versículo é muito famoso. Você já leu em para-choque de caminhão, né? Você já viu em post no Instagram, você já viu em camiseta. Versículo famoso. Mas eu já vi tantas pregações, eu já vi tanta gente falar, eu já vi tanta bobagem em cima desse texto. Então esse texto não é um amuleto de super crentes. Esse texto não é o segredo da tua prosperidade. Esse texto não é o segredo da igreja do sucesso. Esse texto é o segredo de caminhar no ministério e chegar até o fim, onde ele diz: eu completei a minha carreira, eu combati o bom combate e eu guardei a fé. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Podemos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Não pode mesmo, Paulo? É tremendo. E essa lição a gente pode tirar. E olhando agora para Paulo, voltando lá à pesquisa de o pastoreio estava em 4º lugar dos mais estressantes. E eu começo a olhar para esses modelos verdadeiros, cuja missão é nos inspirar, e eu vi que esses caras, para ele, a profissão mais estressante era o ministério. E eu cheguei à conclusão, falei: Deus, tá bom, estamos em 4º, beleza. Mas quando será que seremos o primeiro do ranking? Quando será que sairá? Pastor é a profissão mais estressante. Não porque a gente não tem dinheiro, não porque a gente não tem um carro do ano, mas porque nos deixamos gastar e nos desgastamos pela obra que Ele nos confiou. O apóstolo Paulo diz assim, que por essa causa, eu sou prisioneiro de Cristo. Qual é a tua causa? Qual é a causa que você está comprometido? Nós vemos agora nas eleições, tem gente que está comprometido com a causa do PT, com a causa do Bolsonaro, não é verdade? Veste camisa, mas o apóstolo diz assim, que a minha causa é o Evangelho, é o reino, é aquilo que eu fui vocacionado para fazer. E sabe, querido, olhando mais um pouquinho, indo um pouquinho mais a fundo, você se depara com um apostólico violento. Quando você começa a estudar um pouquinho o apóstolo Paulo, quando você começa a estudar um pouquinho esses grandes modelos que nós temos na Bíblia, assim como Moisés, o próprio Senhor Jesus, e você começa a observar que uma das características que eu encontro no apóstolo Paulo é que ele era um homem resolvido. Você conheceu alguém resolvido na tua vida? Já andou ao lado de pessoas muito bem resolvidas? Querido, é horrível. É horrível, porque esse cara, ele parece que ele não depende de nada e de ninguém. Ele sabe o que quer, sabe para onde está indo, sabe quem ele é, e ele vai. E é mais ou menos, você quer ir, vamos. Se não quer, fica. Não é assim? É horrível trabalhar com pessoa resolvida, parece que você não é nada perto dele. E não é que ele é arrogante, não é porque ele é independente, não é porque ele é orgulhoso, não é porque ele é autossuficiente, mas é que ele tem uma identidade muito bem firmada. E a gente precisa entender isso. Não tem nada a ver com arrogância. Eu já ouvi muitas vezes alguns pregadores questionando algumas doutrinas, algumas concessões do apóstolo Paulo, chamando ele de machista, chamando ele de arrogante, de orgulhoso. E na verdade Paulo não é machista quando ele fala da mulher. Ele não é arrogante quando ele fala das suas qualidades ou do seu desempenho. Na verdade ele era resolvido.
Ele dizia, eu sei quem tenho crido, eu estou bem certo quem me chamou, eu sei para onde estou indo, sei quem eu sou, sei quem me chamou. E isso fazia toda a diferença na vida dele. E sabe de umas coisas, querido? Estudando isso eu descobri que eu precisava ser assim também. Eu preciso ser resolvido. Precisamos ter uma identidade ministerial. Porque, querido, aquilo que nós estamos construindo não vai cair com o tempo. Aquilo que nós estamos construindo é eterno. O que você faz com pessoas quando elas chegam perto de você para desenvolver a salvação na vida dele, discipulá-lo, querido, isso não vai durar 1 ano, 2 anos. Isso vai durar para a eternidade. São sementes eternas que você está plantando. E às vezes na caminhada a gente desiste, a gente se questiona, a gente tem medos. Mas o que nos sustenta é você estar bem resolvido com isso. Amém? Vocês estão me entendendo aí? E quando você olha para essa característica do ministério de Paulo e do apóstolo, você vê que o cara era muito bem resolvido. Por exemplo, ele tinha uma clareza sobre o chamado dele. Ele dizia assim, eu sou um cara trabalhador, eu trabalhei mais que todo mundo. Eu sou um cara que fui chamado por Deus, eu vi o Senhor. Agora, nessa construção de chegar onde ele chegou, de ter essa identidade bem firmada, ele teve que passar por algumas situações que forjou ele. Situações dolorosas. Por exemplo, vamos só dar uma rascunhada aqui. Vai lá em 2 Coríntios capítulo 11. Ele fala um pouquinho o que forjou ele. O que levou ele a entender algumas verdades. E que a gente pode aprender também. Ele diz assim, a partir do capítulo 11 de 2 Coríntios, a partir do verso 23, ele diz assim, são ministros de Cristo. Eu sou ainda mais. Olha só, não é meio um tom arrogante? Vocês estão falando que vocês são ministros? Eu sou ministro, e sou mais do que vocês. Mas por que ele afirma isso? Olha o que ele diz, em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. O meu compromisso foi além do estresse, foi além do limite. Eu fui preso, gente. Eu fui para a cadeia por causa do meu ministério. Você sabe, muitas prisões eu experimentei. Em açoites, querido, açoite é surra, é levar surra, é ser espancado. Em açoites, não tenho números, é sem medida, quantas vezes foi açoitado. Em perigos de morte, muitas vezes. Foi aí que eu cresci, foi aí que eu entendi quem é Deus, foi aí que eu entendi a depender dEle. E o que mais? 5 vezes, eu recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 5 vezes, sabe o que é isso, querido? Eles tinham um tipo de um chicote, que tinha uns ossinhos na ponta, que quando acertava, que ele tirava pedaço de carne. Ele diz, foi mais ou menos 5 vezes, foi 5 vezes que eu sofri isso aí. E ele diz assim, fui 3 vezes fustigado com varas. O que mais? Uma vez, eu fui apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Querido, imagine o seguinte, os estudiosos, eles dizem o seguinte, sabe quantas vezes Paulo pegou o navio para viajar? Sabe quantas vezes eles dizem? 3 vezes. E sabe quantas vezes ele naufragou? 3 vezes. Agora imagine você na fila, pegando o passeio do sol, fazendo um cruzeiro, né, com a família, e você olha, tem Paulo na fila. Você vai, meu Deus, esse cara fez 3 viagens de navio, os 3 vezes o navio afundou, eu aqui não vou nesse navio. Ele está dizendo, gente, eu fiquei 3 vezes. Onde que nós estávamos aqui? Uma noite e um dia, eu passei no mar, na voragem do mar, grudado talvez numa madeira, grudado em alguma coisa para não afogar.
em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Sabe, né, tem o Gigazeu, tem o Amorreu e tem o Irmãozeu. Paulo tinha essa galera aqui com ele. Ele falou, tudo era perigo, muito perigo, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns muitas vezes, em frio e em nudez. Querido, e ele diz assim, é com alegria que eu digo, o que eu vivi, todas essas experiências, todo esse trajeto na minha história ministerial, ele não comprou um grande império, ele não construiu uma grande mansão, ele não teve grandes títulos, mas sabe o que ele teve? Ele teve grandes dores. E essas dores, lembre, querido, que não estamos construindo aqui uma apologia ao sofrimento, amém? Não é isso que eu estou pregando, não. Eu só quero trazer a motivação correta, porque nós estamos vivendo um tempo de um grande avivamento. A igreja precisa de um grande avivamento. O mundo precisa de um grande avivamento. E sabe quem vai trazer isso? Eu e você. Nós só precisamos alinhar, nós só precisamos ajustar, nós só precisamos ter as inspirações e as motivações corretas. Não estamos muito longe não, querido, nós estamos bem pertinho. Só precisamos de pequenos ajustes. E nós vamos lá, nós vamos chegar lá. E vai ser tremendo o que nós vamos fazer. Amém? E ele está dizendo aqui, ó, isso tudo aqui, ó, toda essa experiência, eu cresci, eu amadureci, eu fui forjado. Isso me deu autoridade. Isso me fez ter satisfação em abundância ou em fartura. Isso me deu segurança quando eu fui honrado e quando eu fui desonrado, quando eu fui aceito, quando eu fui rejeitado. E essas coisas perderam valor, porque eu aprendi que o meu segredo e o meu sustento é nele que me fortalece. Não é o que eu tenho, não é o que eu conquistei, não é o que eu comprei, não é o número, não é o movimento, mas é o que eu me tornei na caminhada ministerial. Não é tremendo, querido? Querido, isso tem sido a minha inspiração. Ele também diz mais alguma coisa, por exemplo, vamos voltar para Filipenses. Ele fala mais algumas coisinhas, por exemplo, no capítulo 3 de Filipenses, ele faz alguma alusão ao que ele viveu, ao que ele é. E ele diz assim, versículo 4 de Filipenses capítulo 3, ele fala, bem que eu poderia confiar também na carne, eu poderia falar agora aqui dos meus títulos. Eu falei um pouco da minha desgraça, das minhas dores, mas deixa eu falar também de quem eu era. Querido, o apóstolo Paulo, nós conhecemos um pouquinho. O apóstolo Paulo foi formado aos pés de Gamaliel, um dos grandes filósofos, um dos grandes pensadores. Na carreira da religião de Paulo, ele era o próximo sucessor à liderança. Na universidade farisaica, ele era o candidato número 1 a ser o reitor da faculdade. Ele era fariseu de fariseu. E olha, querido, o fariseu, nós temos uma visão talvez ruim do fariseu, mas os fariseus, querido, eles foram os que sustentaram a palavra no período em que Deus não falou. Naquele período dos 400 anos de silêncio da Bíblia, quando teve todo o movimento dos macabeus, quando teve toda aquela invasão de Roma, em que a palavra sumiu, em que a voz profética se calou, se levanta o movimento dos fariseus. E os fariseus se tornaram os guardiões da palavra e da lei. Eles foram tão zelosos pela lei que eles colocaram a lei acima de Deus. O problema da lei é que ela se tornou mais que Deus. E por quê? Por causa do zelo deles. Eles falam, meu Deus, a nação vai se perder com esse movimento filosófico da Grécia, com essa violência e ganância de Roma, nós vamos nos perder, então vamos preservar. Então os fariseus, eles surgem no momento de carência e de necessidade, e dali surge todo o movimento farisaico, e Paulo é formado na escola desses homens.
Então quando Paulo passava na rua, todo mundo dizia: ó lá, vai lá o doutor Paulo, o próximo líder, sucessor da cadeira maior da nossa religião. Então ele era o Paulo, ele era o grande, ele era o famoso, ele era o perseguidor. Ele diz assim, ó: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Querido, Benjamim eram os guerreiros de Israel. Ser da tribo de Benjamim é aqueles caras que pegavam uma flecha, uma lança, e eles atiravam e eles cortavam o cabelo no meio. Sangue nos olhos. Fazer parte da tribo de Benjamim eram os valentes. Seguir um benjamita era saber que tinha proteção e ia ser guerreiro. E ele dizia: eu sou de Benjamim, eu vim de Benjamim. Querem falar de títulos, querem falar de qualificações, querem falar de formação, eu sou o cara. E ele vai dizendo, né? Hebreu de hebreus, quanto à lei eu fui um fariseu, quanto ao zelo eu comecei a matar os crentes. E matava mesmo. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, moralmente correto, íntegro, cara zeloso, famoso, respeitado. Mas ele diz assim no versículo 7: mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda. Perda. Querido, eu não sei aqui quantos já perderam algumas coisas, mas perder não é legal, não é verdade? Eu nunca fui rico, mas quando você senta com um rico que já foi pobre, é interessante, né? Ele tem uma dor. E querido, essa dor não é frescura não, é uma dor real. Ele tem uma dor porque ele já não pode mais andar naquele carro que ele andava antes. Ele não pode mais frequentar aquele restaurante que ele frequentava antes. Isso faz falta para ele. Ele teve uma perda. E a perda, querido, ela traz um desgaste emocional, ela traz uma tristeza na alma muito profunda. Porque não é só perder coisas, você perde um pedaço de você também. Um pai, quando perde o filho, olha que terrível que é um pai enterrar um filho. Ele perdeu um filho, mas ele não perdeu apenas um ser, ele perdeu parte dele. Morreu junto com ele. Quantas viúvas não conseguem se recuperar? Né? Aquela expressão, fulana se enterrou junto com ciclano. Já ouviram essa expressão? Porque você perder não é legal. E no ministério, que a gente sofre muitas perdas. Você perde pessoas que você ama. Você perde pessoas que você confia. Você perde pessoas que você investiu. E eles se vão. Conversando com alguns pastores, alguns até em estado de depressão. E você senta com ele, conversa com ele, você tenta motivá-lo, mas a dor da perda é muito grande, porque ele tinha uma igreja, ele tinha líderes, ele tinha uma condição financeira estável, e agora ele perdeu. E você diz para ele: cara, mas isso aí não é nada, Deus vai te dar mais. Mas isso não é suficiente, porque algo do coração dele foi junto. E ele perde, e aquilo dói. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu fui muito famoso, eu era muito importante na minha tribo, na minha religião antiga. As pessoas me respeitavam muito. Quando eu passava na rua, as pessoas diziam: lá vai o Rabino Paulo, lá vai o doutor Paulo. Mas ele diz assim: depois que eu me tornei ministro do Evangelho, eu perdi tudo isso. O que antes me recebiam com honra, agora eu tenho que entrar escondido em Jerusalém, senão eles me prendem. Eu tive que descer dentro de uma cesta, descido por cordas, numa muralha, porque se eles me pegassem, eles matavam. Eles me matavam. Porque eu perdi o glamour, eu perdi a fama, eu perdi meus títulos, eu perdi minha carreira, por causa do Evangelho.
E sabe o que aconteceu comigo? Eu aprendi a suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Você consegue me entender aqui ou não? Estou conseguindo me expressar aqui, querido? Eu estou tentando jogar o que está aqui dentro, algo que eu tenho entendido. Porque nessa caminhada do ministério, agora, você chega numa altura, e eu estou até brincando, acho que eu estou ficando velho, porque eu estou meditando demais, né? Estou pensando demais. E eu começo, e as dores que o ministério trouxe na jornada, querido, as dores ou as feridas, elas precisam cicatrizar. Se elas não cicatrizarem, elas se tornarão um câncer que vão te matar. As frustrações, as rejeições, as decepções, as lutas que você passa no ministério, você tem que considerar isso perdas. E jogar toda a tua expectativa, e jogar toda a tua fé e toda a tua confiança naquele que te fortalece. Isso fez de Paulo um homem resolvido. Essas experiências tornou o cara. A maior expressão apostólica que nós temos na Bíblia. João, eu considero João um especialista em Jesus. Ninguém conheceu Jesus tão bem quanto João. Eu gosto de João porque João, ele conheceu Jesus e ele foi fundo em Jesus. Só para você ter uma ideia, somente 2 pessoas na terra sabiam quem ia trair Jesus. Só 2. Uma, o próprio Jesus. E a segunda, João. Porque Jesus contou para ele quando ele inclinava a cabeça no coração de Jesus. Íntimo de Jesus. João era um especialista em Jesus. Grande apóstolo. Agora, Paulo, um especialista em igreja. Especialista em liderança. Especialista em formar discípulos e liderança. Então, você quer ser íntimo de Jesus? Se espelhe em João. João diz assim: aquele a quem o Senhor amava. Né? Ele me ama. João aprendeu que ele era amado. Ele era o queridinho do Senhor. Paulo, ele dizia, e Paulo já tinha uma identidade seguinte: eu posso todas as coisas. Paulo era o guerreiro, fundador, fundamentador, o derrubador de fortalezas, o combatente de grandes batalhas. Tanto que ele dizia: eu combati o bom combate. Isso tornou ele resolvido. E querido, isso tem me inspirado nesses dias. Eu não sei como está o teu coração. Talvez está cansado. Talvez você, como eu, algum tempo atrás, você já pediu tua carta de demissão. Eu fiz uma reunião com Deus esses dias aí, os dias de loucura. Falei: Deus, ó, chega, 20 anos, tá bom, né? Não precisa nem me pagar os 20 anos trabalhar, tá bom já. Estou pedindo a conta. Quem pede a conta não tem muito direito não. Estou fazendo esse acordo. Querido, graças a Deus ele não quis a carta de demissão, né? Mas na caminhada do ministério você tem dores, você se fere, você se angustia, você se frustra, e você quer se auto-justificar, não é verdade? Você quer ser reconhecido, a alma vai lá em cima, dizendo: quero meus direitos. E o que o Espírito Santo tem ensinado a mim não é esse caminho. O caminho é: aguenta firme. Porque se você aguentar firme, você vai ver a glória do Senhor. Amém, queridos? É tremendo. Acho que essa é a chamada a nós. Vocês me dão mais 5 minutos? E dentro das coisas resolvidas, parece que um assunto muito vivo e muito necessário é a questão financeira, não é? E como o financeiro bate forte na gente, como o financeiro pesa. E Paulo, ele também estava resolvido quanto às finanças. Também ele aprendeu sobre finanças. Ele disse: eu aprendi a ter, quanto aprendi a não ter. E daí? E daí? Posso ter o que eu quero,
mas também pode faltar tudo que eu quero. E quando você vai no Velho Testamento, que é o Antigo Pacto, quando você volta lá atrás, você vai encontrar uma expressão muito forte, que você talvez já até usou, já até fez essa oração. Eu queria que a gente voltasse para lá. Provérbios capítulo 30. Vocês estão aí ou não? Estamos juntos? Aí, então estamos. Aqui é Agur. Nós temos 31 provérbios, 31 capítulos de provérbios. Os dois últimos, um é de Agur e o outro é de Lemuel. Não é de Salomão. Ok? Mas quem era Agur e quem era Lemuel? Provavelmente os componentes do conselho de Salomão, o conselho de sabedoria de Salomão. Tanto que ele entra no nosso cânon. Ele é reconhecido, esse provérbio. Tem valor, ele é inspirado. E Agur, ele tem um pensamento na mente dele, ele tem um fundamento na vida dele. E olha o que ele diz, versículo 7 de Provérbios 30. Duas coisas te peço, Senhor, na oração sincera dele, falando com o Senhor: não me negues antes que eu morra. Primeira, afasta de mim a falsidade e a mentira. Primeira coisa, não quero nem andar com pessoas falsas e nem com mentirosas, também não quero ser falso e nem mentiroso. Afasta de mim essas duas coisas. E a segunda coisa que eu quero te pedir, Senhor, é que não me des nem a pobreza e nem me dê a riqueza, ok? Mas dá-me o pão que me for necessário. Versículo 9, por quê? Para não suceder que estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Então ele está dizendo o seguinte: Deus, é o seguinte, vamos fazer um acordo na nossa caminhada, vamos fazer um voto aqui. Eu vou te servir, vou trabalhar para o Senhor, vou ser um pregador, vou ser um formador de discípulos, vou ser um libertador. Estamos juntos, Deus, o Senhor me chamou, eu estou junto, mas vamos fazer um acordo. Não me deixe faltar o necessário. Não me deixe. Querido, nessa caminhada, eu encontrei pessoas de tudo quanto é tipo. Eu encontrei pessoas que vieram para a igreja sem nada e Deus deu tudo para eles. Mas também já encontrei pessoas que vieram para a igreja com tudo e ficaram sem nada. Coisa meio maluca. E também já encontrei pessoas que vieram sem nada e Deus deu tudo, e quando ele tinha tudo, ele trocou a mulher dele de 40 por duas de 20. Né? Já encontrei também, isso acontece com a mulher, né? Já encontrei também aquele que vieram sem nada, tiveram tudo, e a mulher trocou o cara que era sem nada e agora tem tudo, trocou pelo jardineiro. Vai entender, né? Mas loucura. O ser humano é assim. E tem as estatísticas que dizem que a maior causa de divórcio hoje é a questão financeira. O maior motivo de suicídio entre pequenos e médios e grandes empresários é a falência. Então o dinheiro está ditando destinos. E Agur, ele tem uma cabeça seguinte: Deus, o cenário é feio. A mulher do cara largou ele quando ele ficou rico. Mas também eu conheci uma outra que largou o cara porque o cara não era nada, o cara não tinha dinheiro, não dava dinheiro nem para comprar a roupa dela. Largou. Trocou pelo Ricardão. E Agur, ele diz assim: Deus, faz o seguinte, vamos ter um acordo. Me dá o mínimo necessário e eu vou ser fiel a ti. Então Agur, ele estabelece uma linha. Diz o seguinte: Senhor, se o Senhor me dá esse mínimo, o mínimo aí para mim, talvez ele estabeleceu quanto que é o mínimo, a gente vai ser feliz para sempre. Agora, querido, preste atenção, isso aqui é Agur, velho pacto, uma mente não renovada,
aonde ele impõe uma decisão. Ele fala: o Senhor me der o necessário, eu vou ser fiel. Agora você vai para o apostólico, novo pacto. Ele diz o seguinte: se tenho ou não tenho, nós estamos juntos, Senhor. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, glória a Deus. É isso, é isso. Esse é o fundamento. O ministério é glorioso, o ministério é maravilhoso, porém nós temos que pôr as motivações corretas, construindo o fundamento perfeito. Então esse papo de já dei o que dava, já dei o que deu, já trabalhei bastante para o Senhor. Tem hoje aí os desigrejados, né? Quer saber de igreja, pastor, não sei o que lá. Querido, sai fora disso. Isso é anátema. Isso é um outro evangelho que estão pregando aí. Querido, vem dias difíceis. Vem dias difíceis. Estamos prestes a entrar na hora mais escura da humanidade. Estamos prestes a viver os piores dias da humanidade na face da terra. E nesses piores dias, os homens vão correr atrás de nós. E nós estaremos lá fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Vamos colocar em pé? Quando você recebe essa palavra? Aleluia. Levante sua mão, dá aquela esticada. Levante as duas aí, dá aquela alongada boa. E tire bem alto, lá de dentro. Diga o seguinte: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, glória a Deus. Posso orar com eles aí? Posso orar com eles aí? Posso orar ainda? Dá tempo? Me liberaram mais um tempinho para orar aqui, então eu vou orar. Eu não sei como você está. Eu sei que eu passei algumas crises já. E graças a Deus por grandes amigos e grandes mentores como Djalma, Paulo Canuto, que assim como o Marquinhos que gritou lá por telefone, eu gritei muitas vezes, dizendo: chega, não dá mais. Mas sempre vinha um incentivo, uma correção, uma inspiração, e aquilo me jogava para a palavra do Senhor. E querida, é interessante como você é renovado na presença do Senhor. Querido, se você está pensando em desistir, não desiste não. Não tem nada melhor do que a obra do Senhor. Não tem nada melhor do que o ministério. Integralmente, vivendo do ministério, eu estou desde 2001. Em 2001, eu tinha que decidir da minha vida o que eu seria. Eu já estava liderando a igreja, nós já tínhamos plantado uma igreja. A igreja estava começando a dar sinais de vida. E eu trabalhava na área, trabalhava no Fórum Civil do estado do Paraná. E aquilo me consumia muito tempo. E o ministério agora já cresceu e estava me consumindo muito tempo. E eu precisava tomar uma decisão: ou o ministério, ou seguir a carreira jurídica. Tinha que decidir. E eu confesso para você que eu estava tentada a seguir a carreira jurídica. Porque eu trabalhava na cadeira do juiz, eu tinha acesso ao juiz, ele me inspirava a viver aquela vida de tomar decisões, de julgar causa. Eu achava legal aquilo. Vivia no ambiente de advogados e processos, e aquilo estava me consumindo, estava me desviando. E a gente tinha que tomar uma decisão. Junto com a Rosângela, chegou um momento que a gente decidiu. E a gente falou: não, Deus nos chamou. Não foi para o ministério que a gente casou, não foi motivado pelo chamado que a gente veio para Curitiba. Então vamos manter no original. E decidi, pedi a conta naquele trabalho e mergulhamos no ministério. Isso foi em 2001. E eu me lembro que fomos tirar férias na casa de uma tia minha, na praia. Fomos lá para dar aquela relaxada, para começar com tudo agora, né? E lá estava um pastor de
final de carreira, foi pastor da minha tia por anos, e eu cheguei todo motivado, que eu ia começar o ministério tempo integral e tal, e esse pastor na mesa, ele falou: o que é isso, menino? Você é burro, é? Eu já olhei, me assustei, minha mãe estava junto, eu já tentei fugir dele, mas não deu, nós estávamos na praia, ele foi, puxou, ficou do meu ladinho na praia, e começou a me falar da burrice que eu tinha feito, de largar meu emprego e ir para o ministério. Sabe quando você vai afundando assim? E aquilo entrou uma seta do diabo, eu falei: meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? Porque no ministério eu só passei fome, no ministério eu só sofri, tudo que eu tenho nada a ver do ministério. E aquele cara começou a falar usado por Satanás mesmo, a boca do inferno estava ali. E aquilo foi me tirando toda a motivação, querido. Aquilo foi um agente de destruição e de desmotivação. E eu pensei: meu ministério acabou, acabou minha vida, o que vai ser da minha vida? E querido, eu estou no ministério desde 2001 de tempo integral. Sabe o que eu tenho para te dizer, querido? Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Nunca fomos desonrados, Deus nunca nos deixou. Não somos ricos, não construímos impérios, mas temos um legado de muitos discípulos, muitos pastores hoje, de tocar pessoas em vários lugares do Brasil e até mesmo fora do Brasil, de deixar um legado de fé e de inspiração. E isso é o que vale a pena. Então, querido, cai dentro, mergulha fundo. Temos uma grande obra para realizar. Aleluia. Temos uma nação para incendiar, temos uma geração para influenciar, e o Senhor nos capacitou para isso.